todos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Thalita. Nós agora vamos abrir a sessão de defesa de monografia da aluna do curso de Pedagogia, Thalita Melo de Souza Medeiros, que irá fazer a defesa da sua monografia intitulada A Contribuição da Universidade Federal do Tocantins e do Docente Campus de Tocantinópolis no processo de acumulação de capital cultural pelos discentes do curso de Pedagogia. Thalita, você terá no máximo 30 minutos para a sua apresentação. Após a sua apresentação, vamos ter o momento da atribuição da banca e depois do momento da atribuição da banca, pediremos a todos um momento de intervalo para fechar a sua avaliação de defesa e você retorna para a leitura da ata. Pode começar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a banca, em nome da professora orientadora doutora Maria Socorro Ribeiro Padinha, agradecer aos examinadores por terem aceitado o convite e agradecer a todos os presentes. A temática do meu trabalho é a contribuição da Universidade Federal do Tocantins e dos docentes do campus de Tocantinópolis no processo de acumulação de capital cultural pelos discentes do curso de Pedagogia. O problema surgiu a partir da experiência vivenciada por mim desde meu ingresso nessa universidade, em 2011, não exatamente o problema, mas a vivência, a experiência e a convivência no âmbito acadêmico me fizeram indagar algumas questões que trouxeram até a problemática desse problema e possibilitaram perceber problemas principalmente relacionados ao acúmulo de capital cultural institucionalizado, que de acordo com Bourdieu é materializado através de diplomas, e a internalização de conhecimentos pelos acadêmicos do curso de Pedagogia do campus de Tocantinópolis. Mais precisamente, em março do ano passado, quando eu ingressei no Grupo ERA, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Ensino Superior e Relações Raciais, que é orientado e coordenado pela professora Padinha, foi que surgiu a temática e onde nós escolhemos também o teórico, a partir dos estudos realizados no grupo, foi que me possibilitaram trazer essa fundamentação teórica e também questões acerca da discussão que vai ser feita aqui hoje. O principal objetivo desse trabalho é investigar, a partir das duas categorias analíticas formuladas por Bourdieu, capital cultural e hábitos, como que ocorre o acúmulo de capital cultural pelos alunos do curso de Pedagogia dessa universidade, mais precisamente desse campus. Bourdieu, ele tem várias categorias analíticas. Eu escolhi essas porque, de acordo com a problemática do meu trabalho, são as que mais respondem ao questionamento desse problema. Os objetivos específicos são apresentar um levantamento sobre aspectos relevantes da história da educação e da pedagogia, desde a antiguidade até a contemporaneidade, dentro do contexto mundial, que é importante resgatar, principalmente no curso de pedagogia, a história da educação, como foram os processos, quais foram as modificações, até nós chegarmos à educação como ela está hoje. Apontar as principais teorias do currículo e suas características, construídas ao longo da história da educação, porque não há como falar de capital cultural, de hábitos, sem trazer as teorias do currículo, sem trazer o currículo, a formação de professores, nesse curso que é específico para a formação de professores. Analisar a legislação vigente, com ênfase na educação, mais especificamente sobre o ensino superior e o curso de pedagogia. Se nós vamos analisar o capital cultural, nós precisamos saber qual é a legislação vigente, o que essa universidade faz ou não para estar de acordo com a legislação, se ela cumpre a legislação, se a formação de professores ocorre também atendendo à legislação vigente. Apresentar aspectos relacionados às desigualdades sociais no âmbito da educação do nível superior, que também está relacionado ao acúmulo de capital cultural. Investigar os documentos pertinentes ao curso de pedagogia, no sentido de compreender a contribuição da universidade para o acúmulo de capital cultural dos discentes. Foram analisados relatórios, aqui fornecidos pelos servidores do campus, dos diversos setores. Foi analisado o PPP de pedagogia, porque nós também não podemos esquecer dessa estrutura, desse PPP, desses documentos, E também refletir sobre o perfil dos docentes e discentes do curso de pedagogia e qual a sua contribuição para o processo de acúmulo de capital cultural dos discentes.
a partir de análise desses relatórios que eu falei para vocês, elaborados pelo Sistema de Informações Acadêmicas, o SIM, que é o sistema utilizado pela UFT. Para a minha justificativa, eu trago aqui um autor, que é Libânio, onde ele coloca que a ciência da educação ela tem por desígnio investigar a natureza, as finalidades e os processos necessários às práticas educativas, com o objetivo de recomendar a realização desses processos nas múltiplas situações em que essas práticas ocorrem. Libânio afirma que a pedagogia possui um lugar diferenciado entre as outras ciências da educação, pois o seu campo de estudo compreende e se configura nas relações entre os diversos elementos da prática educativa, que são o sujeito que se educa, o educador, o saber e o contexto em que ocorre. Para nós analisarmos o capital cultural desses indivíduos, desses alunos na universidade, nós não podemos descartar nem dispensar quem os educa, como os educa, como que ocorre essa formação, quais são esses processos, né, e em que contexto que eles ocorrem também. A metodologia foi pautada numa pesquisa qualitativa, no sentido de estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas implicadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. A pesquisa foi uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental. Como eu havia falado, nós fizemos a leitura de teses, de monografias, de dissertações, de livros teóricos, artigos científicos publicados em revistas e periódicos, e documentos aqui da UFT, os documentos institucionais, como os relatórios fornecidos pelo setor de RH, relatório fornecido pelo setor administrativo, relatórios fornecidos pela direção do campus e relatórios fornecidos pela secretaria acadêmica, né, com base no sistema de informações educacionais. A fundamentação teórica foi baseada no sociólogo Pierre Bourdieu, um dos mais importantes pensadores do século XX, e ele possui uma extensa produção intelectual. Desde a década de 1960, o período em que a categoria educação ganha espaço e força, a partir de formulações de respostas elaboradas pelo autor, teórica e empiricamente, sobre o problema das desigualdades escolares. Também foram consultadas as obras de Franco Cambi, Carlos Brandão, Thomas Tadeu, para discorrer sobre conceitos de educação e teorias do currículo, respectivamente, entre outras diversas obras também importantes que discutem sobre a educação, discutem sobre as desigualdades sociais, discutem sobre o ensino superior. No primeiro capítulo, eu vou tratar sobre a história da pedagogia, a história da educação, da história da pedagogia e a história da educação, principais aspectos. Nesse capítulo, eu utilizei a obra de Franco Cambi, História da Pedagogia, que ele mesmo qualifica como um instrumento destinado a produzir, ao mesmo tempo, competência disciplinar e competência formativa, voltada também a delinear uma figura do pedagogo e ou educador, que no âmbito da própria profissionalização não abafe a consciência histórica, empobrecendo assim os instrumentos que usa e os contextos que usa. Aí eu enfatizo, onde ele coloca que o educador, o pedagogo, ele não pode abafar a consciência histórica. Os processos formativos de hoje eles estão diretamente ligados a processos formativos de outras épocas, da antiguidade, da contemporaneidade, e foi se formando novos processos, vem aparecendo novos problemas e novas soluções vêm sendo tomadas também, sem que nós possamos esquecer o que aconteceu no passado, né? Como que a educação aconteceu, como que ela surgiu, quais foram os processos formativos dos períodos anteriores. O mínimo que se exige de um educador é que ele seja capaz de sentir os desafios do tempo presente, de pensar a sua ação nas continuidades e mudanças do trabalho pedagógico, de participar criticamente na construção de uma escola mais atenta às realidades dos diversos grupos sociais. É aí que eu coloco também essa participação crítica, que tem tudo a ver com o acúmulo de capital cultural, né? Se nós não tivermos um acúmulo de capital cultural nesse âmbito acadêmico, dificilmente nós vamos agir dessa forma, né? Enquanto educadores e pedagogos. Cambi faz uma reconstrução e interpretação da história da pedagogia ocidental, desde a antiguidade até os dias atuais. Essa obra serve como um manual de história, né, onde nós encontramos as metodologias, teorias, teóricos, filósofos, sociólogos, entre outros estudiosos que desde o mundo antigo pesquisam e estudam sobre educação. Esse autor produziu uma síntese global da história da pedagogia. E o que eu fiz foi uma síntese da síntese, porque é uma obra bastante extensa, e eu trouxe no meu trabalho os principais tópicos e as principais informações necessárias para a contribuição desse trabalho. Eu vou colocar só alguns pontos, né, que eu considero importantes, que ocorreram em determinados períodos da história. Por exemplo, na época da Antiguidade, que o autor coloca que foi uma construção de um rico mostruário de modelos socioeducativos, que vão desde a polis grega até a República Romana,
Acontece também nesse período a passagem da educação para a pedagogia, né? Porque nem sempre foi pedagogia. Existiu a paideia, existiu a paideia cristã, existiu vários tipos de educação, vários tipos de formação. O ideal de paideia surgiu também nessa época, que era uma formação humana, antes de tudo cultural e universalização. Era um manual. Né? A paideia estava ligada a um ideal de formação educacional, que procurava desenvolver o homem em todas as suas potencialidades, de tal maneira que pudesse ser o melhor cidadão. É nessa época também que surgem os grandes modelos teóricos, que até hoje são utilizados na formação de professores e de outros profissionais, como Sócrates, Platão, Isócrates, Aristóteles, né? Teóricos que hoje influenciam diretamente na nossa formação e diretamente na formação dos alunos que nós iremos formar. Na Idade Média, eu destaco aqui a Revolução Cristã, que foi a radicalização dos processos e princípios educativos, onde a igreja, que era a instituição-chave da sociedade, era ela que era responsável pela educação, pela formação e principalmente pela conformação da população. Né? A paideia cristianizada, aí já surge um novo modelo, né, de paideia, que é organizado no sentido totalmente religioso e teológico, ancorando-se nos saberes da fé e no modelo da pessoa de Cristo. Era essa a educação dessa época, né? A educação da igreja, a educação cristã. A educação do povo se cumpria pelo trabalho nas oficinas, no campo, inclusive desde a infância, e era uma formação técnico-profissional e ético-civil. Era também uma educação da reprodução, das sociedades técnicas, das classes, das relações sociais, sem valorizar em momento algum a inovação. Era uma educação dualista. É a Idade Média, uma educação dualista, distinção de modelos, de processos locais e práticas de formação, entre nobreza e classes inferiores. Quantos séculos adiante nós ainda continuamos perpetuando algumas práticas, né, da Idade Média. A escola como a conhecemos é fruto dessa época, e aí também coloca algumas características dessa escola, como por exemplo, a estrutura ligada à presença de um professor que ensina a muitos alunos de diversas procedências e que deve responder pela sua atividade à igreja ou a outro poder, as práticas ligadas à leitura e a autores, a discussão, a exercícios, comentários, arguição, as suas práticas disciplinares, que eram os prêmios e castigos, e avaliativas, bem também alguns conteúdos culturais da escola moderna e até mesmo da contemporânea, como o papel do latim, o ensino gramatical e retórico, a imagem da filosofia, entre outros. É aí também que se institucionaliza o nível superior, que é livre agregação de docentes e estudantes, que acolhe as diversas especializações do saber e forma os profissionais necessários para uma sociedade em transformações. Lembrando que para a população das classes, né, altas. Na modernidade, esse quadro da educação já começa a mudar bastante, né, com as transformações radicais, que vão desde economia, política, cultura, mentalidade, estudo de vida, entre outros. Se reorganiza o saber e o poder. Já não é só mais ou tão mais a igreja, né? O nascimento e desenvolvimento de um sistema organizado social, que tem como eixo o indivíduo, é o indivíduo que é a centralidade, mas que alicia por meio de fortes condicionamentos por parte da coletividade em geral. Marx e Weber sublinharam os aspectos organizativos da sociedade moderna, entre também outros Kant, Hegel, Proust, sublinharam aspectos de liberdade, inovação, independência e o desenvolvimento criativo. Começam a surgir aí outros pensamentos sobre a educação, outros teóricos sobre a educação, que vêm contribuir também fortemente para a educação e para o pensamento de hoje. No final do século XVIII, com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, acontece a separação entre o moderno e o contemporâneo, definitivamente. Essa fase é marcada por ideologia, por luta social, desenvolvimento tecnológico, científico. Acontece também o crescimento da sociedade de massa, dos mass média, e tem como alvo o pensamento científico e o controle social, redefinidos radicalmente os processos educativos e os seus objetivos. Aí as saídas são a conformação e a libertação, a emancipação e o controle, a produtividade e a livre formação humana. É aqui que se inicia o trabalho pedagógico e educativo atual, né? Algumas mudanças nos fins da educação, como o indivíduo ativo na sociedade, liberado de vínculos e ordens, que até então, né, era só a igreja que comandava, a igreja, o clero, todo mundo tinha que obedecer, né, aquela regra. Toda a sociedade anima de locais formativos, além da família e da igreja, que até então eram as únicas instituições que educavam.
Novas instituições como as prisões, os manicômios, os hospitais agem em função do controle da conformação social. E a escola, enfim, ocupa um lugar cada vez mais central, orgânico e funcional para o desenvolvimento da sociedade. Nasce também a pedagogia como ciência, a pedagogia social, a pedagogia antropológica e utópica, a renovação da pedagogia e educação. Então é nesse momento que acontece também uma revolução pedagógica, né? Novos modelos de pedagógicos, novos teóricos, novos pensamentos, novas ideias vão surgindo para tentar sancionar os problemas que ocorrem na sociedade. Na época contemporânea, outras mudanças também ocorrem em setores sociais, políticos e econômicos. Aquilo que se iniciou, né, vai se perpetuando, vai se tornando cada vez mais forte. Por exemplo, a pedagogia como produtora e divulgadora da ideologia, ela toma mais força nesse período, né? E o mito da educação, que ocorre também, que nesse momento a educação é vista como um fator-chave para o desenvolvimento social, substituindo assim a política na idealização e criação do homem moderno. No século XIX, ele é considerado como o século da pedagogia por Camby, né? O sistema escolar é estendido às classes inferiores. O Estado é como fiador e organizador. Nesse momento, abrem-se um pouco, nós podemos dizer, as portas, né, para diminuir ou tentar sancionar esses problemas das desigualdades sociais. Mas a gente vai ver mais adiante que é uma tentativa ainda, né? A pedagogia positivista nasce também, um novo molde de rigor epistemológico que passa pela filosofia até a ciência. A escola com dupla finalidade, né? Educação voltada tanto para a preparação do indivíduo para exercer profissões, como para tomar lugar na reprodução da força de trabalho e da ideologia. Existe aí, mais uma vez, o contraste entre a escola pública e privada e a organização da vida escolar regulada por autoridades. Acontece o envolvimento, né, e o acesso das pessoas das classes menos favorecidas, mas continua a se perpetuar as diferenças entre essas duas escolas, né? No século XX, os novos sujeitos aparecem, né, de uma outra maneira, que são as crianças, as mulheres deficientes. Um olhar mais crítico é voltado para eles, uma atenção é voltada para eles, e eles assumem papéis de protagonistas, assim como as instituições formativas, que são a família, a escola, a fábrica, e as teorias vão dando cada vez mais ênfase à ciência. A pedagogia do ativismo e o nascimento da escola nova, que também foi uma revolução nesse período, né, com a valorização da infância. A pedagogia da escola nova, ela nasce como uma voz de protesto contra essa sociedade industrial e tecnológica, né? Nutre predominantemente de uma ideia democrática e progressista, inspirada em ideias de participação ativa dos cidadãos na vida social e política. De 1940 a 1945 é importante também a gente colocar a pedagogia marxista, né, que é a dialética entre educação e sociedade, o valor de uma formação integralmente humana de todo homem, a oposição, quase sempre decisivamente frontal, a toda forma de espontaneísmo e de naturalismo ingênuo, dando ênfase agora à disciplina e ao esforço, ao papel de conformação que é próprio da educação, de toda educação eficaz. Pedagogia experimental também é desse período. Nascem aí as teorias do currículo, que nós veremos adiante, as tecnologias educativas, o advento da indústria cultural. Na década de 70, a pedagogia ela tem uma crise identitária, né, que ela passa de pedagogia para a ciência da educação. Antes era educação, depois se transformou em pedagogia, depois foi ciência da educação. E essa crise, de acordo com alguns autores, ela se perpetua até hoje. O que é pedagogia? O que estuda a pedagogia? Qual é a ênfase da pedagogia? Né? Os anos 2000, com os positivos, nós podemos colocar, de acordo com o autor, o fim do etnocentrismo e a lógica de radicalismo que guia a pedagogia até os dias atuais. E os pontos negativos são os efeitos de desterro, incerteza, hipercriticismo e radicalismo produzidos, assim como o clima de dúvida que atravessa o próprio saber, que é isso que eu acabei de falar, né? A pedagogia, ela atravessa um momento crítico de entender o que se perpassa na pedagogia, os estudos sobre a pedagogia. E as contribuições de Thomas Tadeu para esse trabalho, que eu trago com relação ao currículo, porque eu acredito que o currículo ele esteja devidamente ligado à acúmulo de capital cultural, o currículo ele está totalmente ligado à formação de professores, né? É o currículo, nós vamos ver que de acordo com Thomas Tadeu, que as diferentes teorias do currículo, elas se diferenciam pela diferente ênfase que dão aos elementos. Elas têm que voltar à questão básica. O que
ou o que os alunos devem saber, o que as pessoas devem saber com as teorias de currículo, né? Qual conhecimento é considerado importante, válido ou essencial para merecer ser considerado parte de um currículo. Ele traz uma tabela cronológica de marcos fundamentais das teorias tradicionais críticas e pós-críticas do currículo e dos principais teóricos estudiosos, que estão entre eles Paulo Freire, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Samuel Bauss, Henri Giraud, Demerval Saviani, entre outros, e as suas principais contribuições para os estudos sobre o currículo. De acordo com Silva, o currículo ele tem um poder, ele opera um poder sobre as pessoas, né, através da formação. Ele é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, o currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. Ele coloca que selecionar é uma opção de poder, e isso o currículo faz, ele seleciona as disciplinas que vão ser ministradas em sala de aula. Ele privilegia um tipo de conhecimento, que é uma operação de poder para ele também, né? Determinado conhecimento vai ser, independente do contexto que as pessoas estão, ele está privilegiando uma determinada classe, né? Ele destaca entre as múltiplas possibilidades uma identidade ou uma subjetividade como sendo a ideal. E isso, para Tomás Tadeu, é uma operação de poder. E aqui, Taylor apresenta 4 questões básicas que deveriam, ao menos, buscar refutar a organização e o desenvolvimento de um currículo, que são: que objetivos educacionais a escola tem que atingir? Que experiências educacionais podem ser oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos? Como organizar eficientemente essas experiências educacionais? Como nós podemos ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados? E todos esses elementos, eles se referem à atividade educacional: currículo, ensino, instrução e avaliação. Isso vale muito para a universidade. Que tipo, qual é o objetivo de se ministrar determinada disciplina em determinado período? Quais são as experiências que os alunos vão ter com essas disciplinas? Como que vão ser organizadas essas disciplinas, os teóricos, os artigos, os autores que são colocados na ementa, né, da disciplina. E Silva traçou um mapa dos estudos sobre o currículo desde a sua gênese até a atualidade. O autor resumiu as grandes categorias de teorias de acordo com os conceitos que elas respectivamente enfatizam conforme esse quadro. Por exemplo, as teorias tradicionais. As características que ele enfatiza são ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. As teorias críticas já vão enfatizar a ideologia, a reprodução cultural e social, o poder, a classe social, o capitalismo, as relações sociais de produção, a conscientização, a emancipação e libertação, o currículo oculto e a resistência. E as teorias pós-críticas, que enfatizam a identidade, alteridade e diferença, subjetividade, significação e discurso, saber e poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia e sexualidade, multiculturalismo. Lembrando que cada teoria dessa, elas foram formuladas em determinadas épocas. Então, assim, vão surgindo novos problemas, vão surgindo novas teorias do currículo, vão surgindo novos teóricos que vêm com novos pensamentos para tentar resolver os problemas da educação a partir do currículo, né? Os dados apresentados sobre o currículo pelo autor, eles são pertinentes no sentido de discutir sobre qual é o papel atribuído ao currículo no campo educacional. O que é que o currículo representa na formação, né, seja escolar, acadêmica. É através do currículo, do que está explícito nele, que Tomás Tadeu afirma que crianças, jovens e adultos, nos diversos níveis da educação, poderão participar, discutir, colocar em questão. O currículo é o conteúdo que é passado, o currículo é o que nos é imposto na universidade, é o que nos é como é que eu posso dizer, é o que é repassado, é a partir do currículo que nós, alunos, vamos criar a nossa criticidade, né? A partir daquilo que os professores repassam, a partir daquilo que nós lemos, né? É a nossa formação. E o currículo ele é descrito como ferramenta que pode exercer um caráter de controle nos indivíduos e na sociedade em geral, da mesma forma que pode promover a emancipação e libertação.
por isso que depende muito também, né? Pode ser um currículo para um contexto, mas as pessoas às vezes não conseguem incorporar o que o currículo quer passar, né? As pessoas não conseguem ser emancipadas ou libertadas a partir do currículo, porque tem que haver um envolvimento também no processo de formação, né? Constatou-se a partir dos estudos que desigualdades criadas dentro do processo escolar não aparecem apenas nas relações de poder entre grupos dominantes ou a partir de questões econômicas, mas também nas diferenças raciais, de sexo, de gênero, quando são colocados como dominantes valores como a superioridade masculina e a branca. Há 50 anos atrás se discutia um problema, né? O currículo era focado no problema. Há 30 surgiram outros problemas. Agora tem outros problemas que estão sendo discutidos no currículo, né? Principalmente essas questões de gênero, né? Essas questões de diferenças raciais e que devem ser discutidas sim, e que tem muitos processos aí em desenvolvimento, uns a favor e outros contra, né? No segundo capítulo, eu venho colocar algumas importantes informações sobre o ensino superior e a legislação vigente no Brasil. Eu coloco algumas coisas a respeito das finalidades da educação superior na LDB, apresento informações existentes nos principais documentos sobre educação e educação superior no Brasil de acordo com a Constituição Federal e faço duas ressalvas. Uma é no artigo 205 da Constituição Federal, não coloquei o artigo todo, mas eu gostaria de destacar essa parte onde a educação é um direito de todos. Está escrito na Constituição Federal, está determinado na Constituição Federal. E a outra é a ressalva do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases, em que se lê: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana. Será que nós já alcançamos esses patamares? Será que a educação já é direito de todos? Será que a educação abrange esses processos formativos? Primeiro, grande parte da população jovem e adulta concentrada nas regiões norte e nordeste ainda não conseguiu ingressar no ensino superior. Isso é fato. Isso é fato, isso é estatístico, né? Não foi a Thalita que colocou aí. São dados comprovados pelas estatísticas. A maioria das instituições de ensino, escolas, universidades, tanto das regiões norte e nordeste, que são as mais afetadas por problemas como a vulnerabilidade, evasão e retenção discente, ainda estão longe de alcançar o proposto na LDB. Nós podemos trazer para a nossa realidade. Nós estamos no bico do papagaio, nós estamos aqui na região norte, nós sabemos as condições que nós temos aqui de formação, de acesso, as dificuldades de permanência dos alunos. Então, todos que ingressam aqui, ou pelo menos a maioria, vem de um contexto difícil e sabe do nível de dificuldade que é se manter numa universidade pública e como é difícil entrar numa universidade pública. Seja pelo currículo, seja pela ação docente, o conhecimento e a cultura pertencentes a determinados grupos sociais são muitas vezes desprezados no âmbito educacional. Nós podemos citar principalmente as culturas indígenas e quilombola, grandes exemplos desses fatores de exclusão e preconceito no âmbito das universidades. E isso também faz parte do nosso contexto, né? Como é difícil o acesso, como é difícil a permanência, como é difícil estar aqui, como é difícil fazer parte desse ambiente aqui sem passar por determinados problemas como estes, que são problemas típicos aqui da nossa região, né? Que são problemas que afetam a população da nossa região diariamente. Aqui eu faço alguns apontamentos de acordo com o relatório da Andifes, que é uma associação nacional dos dirigentes das instituições federais do ensino superior. Esse relatório é de 2010. E eu trago aqui, por exemplo, as considerações que o relatório traz sobre o governo Lula, por exemplo. A promoção de políticas públicas de inclusão, criação e expansão de novas universidades federais, resultando em um novo contexto das políticas públicas de inclusão, proporcionando de algum modo, independente do seu impacto, um novo tecido social. Abriram-se as portas da universidade. Né? Nem todos conseguiram atingir, mas uma grande parte conseguiu ingressar na universidade, e isso é fato. Concentração de indivíduos das classes alta e média nas universidades em detrimento das classes baixas. Hoje nós sabemos também que a maioria dos alunos, principalmente nos grandes centros urbanos das universidades federais, as vagas são destinadas a alunos oriundos da rede privada de ensino, né, e não da rede pública. Então, continuar que nós temos uma realidade diferente, mas se a gente for analisar a grande maioria, é essa. A concentração de estudantes das classes A e B em detrimento das demais, principalmente nos cursos
né, de medicina, de direito, nas engenharias, né, grande parte desses alunos vem da rede privada de ensino.